Ouve-te, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. É o mínimo que das suas criaturas, dos seus filhos, podem fazer em relação a esse Deus que nos ama tanto, que demonstrou tanto amor por nós. Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu gostaria de, mais uma vez, fazer algumas reflexões sobre o texto, sobre o livro de Deuteronômio. Domingo passado nós já vimos algumas coisas bem específicas do tema, por exemplo. Qual é a palavra mais marcante no livro de Deuteronômio mesmo? Não sei não. Os irmãos acham que é obediência mesmo? Obediência. Então tá bom, olha, vocês já gravaram isso e é muito importante. Não só nós gravarmos, mas como nós direcionarmos a nossa vida nessa direção, na direção da obediência. Sabe por quê? Porque a obediência não é uma opção, é uma obrigação. Esse é o texto da mensagem de hoje. A obediência é uma obrigação e não uma opção. Mais uma vez, a obediência não é uma opção, eu inverti um pouco agora, mas uma obrigação. A obediência é obrigação e não uma opção. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está em Deuteronômio 10. Deuteronômio 10, a partir do verso 12 até o versículo 22. Quando Moisés faz aqui uma forte exortação, chamada de atenção em amor, na direção da obediência. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 ao versículo 22. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Essa palavra requer dá uma sugestão forte de exige de nós. Ele requer de nós. Essa palavra requer de nós, muito embora possa parecer leve, mas ela é forte. Ela não é uma opção. Ele requer de nós isto. Ele exige de nós isto. Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertencem a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas
do céu. A obediência, queridos irmãos, não é uma opção, a obediência é uma obrigação. O livro de Deuteronômio tem essa marca. Só relembrando você, em relação ao tema, a palavra nós já gravamos, a ideia nós já gravamos, o tema incorpora alguns elementos mais a essa estrutura da obediência. O amor fiel ao Senhor deve ser expresso em obediência à aliança. Não nos esqueçamos que essa aliança foi uma aproximação de Deus na nossa direção, fazendo um acordo conosco, fazendo uma aliança conosco, coisa que nós não poderíamos fazer. Nós não tínhamos condições de pensar em fazer qualquer aliança com o nosso Deus. Então, o tema é: o amor fiel ao Senhor deve ser expresso em obediência à aliança, como requisito essencial para a prosperidade e a permanência na terra prometida. Não nos esqueçamos que Moisés está dando a sua última palavra, as suas últimas palavras através desses discursos que ele fez, um pouquinho antes do povo atravessar o rio Jordão, destruir Jericó, tomar conta da terra de Canaã. Ele não entraria, mas ele estava, naquele momento, dando as instruções finais, aquelas recomendações finais, que, por exemplo, nós damos para os nossos filhos, quando eles vão sair de casa, quando eles vão fazer uma viagem, quando eles vão fazer um piquenique com a escola, qualquer coisa assim. Nós recomendamos uma série de coisas que nós já ensinamos no eixo do tempo. Moisés faz exatamente a mesma coisa, e dizendo para eles: olha, a obediência à aliança é pré-requisito para que vocês se ajustem bem na terra, e prosperem adequadamente nessa terra. Um segundo tema é que Moisés expõe em resumo à congregação a constituição divinamente ordenada dessa nova teocracia. Ou seja, o que Moisés está dizendo é que Deus é quem deveria governá-los. Teocracia significa governo de Deus. Não eles governarem-se a si mesmos, mas Deus é que deveria governar as suas vidas, governar as suas famílias, governar o seu exército, governar as suas relações. Eu não preciso fazer aplicações disso, porque está tão claro e evidente acerca do que Deus quer dizer para nós em relação a termos uma vida cuja governança seja de Deus e não nossa. Como muitas vezes a gente faz, a gente define os nossos destinos, a gente define os nossos projetos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tiago lhe já fala: você é insensato, você não sabe se você vai viver daqui a pouco. Muitas vezes, nós traçamos as nossas vidas, os nossos projetos, ao nosso próprio bel prazer, e nos esquecemos que quem governa as nossas vidas é o próprio Deus. Então, isso é uma lição muito forte. Então, o que Moisés está mostrando ali nesse finalmente, ali antes de entregar a liderança definitiva para Josué, de que a constituição divinamente ordenada da nova teocracia deveria ser estabelecido lá na terra prometida. Ou seja, esse governo de Deus precisa ser estabelecido lá onde eles iam viver. Veja que ele não está falando só para a família, não só para a pessoa, ele está falando para as relações de onde eles iriam viver. Porque o objetivo de Deus é que eles repassassem para os povos ao redor aquilo que eles tinham recebido de Deus. Gente, também não preciso ser muito claro nas aplicações disso em relação ao que é o cristianismo hoje.
não só a constituição divinamente ordenada da nova teocracia e que deveria ser estabelecida na terra, mas a responsabilidade pela preservação dessa nova teocracia que tinha que pesar na consciência de cada cidadão e de cada adorador. Enfim, são alguns temas bem marcantes do livro de Deuteronômio. Mas eu gostaria de, rapidamente aqui, mostrar para você que existem 4 elementos bem importantes da teologia do livro de Números, do livro de Deuteronômio. O que é a teologia do livro de Deuteronômio? São os ensinos de Deus. Teologia é o estudo de Deus e sua relação com o seu povo. Então, o que Deus está ensinando aqui? Primeiro, o Senhor, Yahvé, a palavra Yahvé, era muito mais forte do que nos dias dos dias de hoje. Os dias de hoje, a palavra Senhor, ela é muito vulgar. Não só pelo senhor Nilson, pelo senhor Paulo, pelo senhor Marcos, pelo senhor padeiro, pelo senhor açougueiro, mas Senhor com S maiúsculo, mesmo com S maiúsculo, ele ganhou uma conotação muito superficial. Lá entre os judeus, entre os hebreus, a palavra Senhor, Yahvé, era uma palavra tão sagrada, que quando os levitas, quando os escribas escreviam essa palavra nas escrituras, quando eles estavam copiando as escrituras, eles não usavam mais aquela caneta, eles descartavam aquela caneta. Então a palavra Yahvé é uma palavra muito forte que nos leva a temor, nos leva à obediência, nos leva a levar a sério as coisas de Yahvé, de Deus. Por isso que a palavra Yahvé, ela reflete melhor, porque a palavra Senhor, ela ganhou um pouco de modismo até. Muitas pessoas falam, Senhor, de qualquer jeito. Mas não, Yahvé, o Criador, o soberano sobre todo o universo. O Senhor, Yahvé, é o Deus da aliança. Ele é o Deus da aliança. Esse grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, como o texto que nós lemos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele é o Senhor da aliança, ou seja, Ele é quem promoveu essa aliança, Ele é quem capitaneou essa aliança, Ele é quem nos trouxe para perto dEle, nós não nos juntamos a Ele. O ser humano não tem condições de nos juntar a esse Deus tão grandioso. Esse Deus é maravilhosamente grande, Ele é o Criador do universo, Ele conduz esse universo que o ser humano, com toda a sua tecnologia, ainda não conseguiu dimensionar. Talvez tenha uma aproximação do tamanho do universo, assim mesmo, não se sabe, não se tem a dimensão do tamanho desse universo. Uma coisa é você falar de bilhões, trilhões de anos-luz, e outra coisa é dimensionar na mente o que significa esses bilhões, esses trilhões de anos-luz. O ser humano ele não consegue. Eu consigo saber o que significa 6, 7 metros, porque eu já andei 6, 7 metros. Mas o ser humano não consegue saber o quanto significa trilhões de anos-luz, porque ele nunca fez esse trajeto, ele não sabe o que significa. Ele sabe o que significa, talvez, alguns poucos anos-luz. Anos-luz é a distância percorrida pela luz, andando a 300 mil quilômetros por segundo. Não dá nem para a gente imaginar um negócio desse. Esse Deus é um Deus da aliança, e que por ser tão grande, tão transcendente, tão maravilhoso, gente, a gente precisa parar um pouco para meditar um pouco nisso. A gente parece que não gasta tempo em refletir no significado de algumas coisas. Esse é o mal do ocidental.
é mal, é um problema do ser humano, do Ocidente, que é rápido, faço isso, aquilo, outro, aquilo. Ele não para pensar aquilo que ele está fazendo. Quantas vezes você vai num lugar, anda 15, 20 quilômetros, chega lá, você não se lembra que passou nos lugares onde você passou? Já aconteceu isso com você? Você chega lá e fala, nossa, eu fiz esse caminho, mas eu não me lembro de ter passado nesses caminhos. Ou seja, você perde a dimensão do que você vive agora. Então, o que é importante nós pararmos um pouco, refletirmos nisso, que é para a gente caracterizar um pouquinho melhor, ou se aproximar um pouquinho mais, da grandiosidade desse Deus, que se aliançou conosco. Eu estou dizendo isso, eu estou fazendo todo esse exercício aqui, para mostrar que, diante de uma grandiosidade de Deus, como Ele é, e que se nós não tivermos condições de refletir um pouquinho nisso, nós não vamos conseguir refletir na nossa lealdade que devemos ter a esse nosso grande Deus. Quanto maior é o nosso Deus, maior o índice de lealdade que precisa acontecer de nós em relação a Ele. Faz sentido isso para você? Se eu não tenho nenhum compromisso com alguém, o grau de lealdade também não me é muito exigido em relação a essa pessoa, porque eu não tenho muita ligação com ela. Mas quando a gente fala no grande e maravilhoso Deus, soberano do universo, Criador de todas essas coisas, que fez uma aliança conosco, mesmo sendo grande como Ele é, exige de nós uma lealdade compatível. E aí nós começamos a ver o quanto nós estamos fora, o quanto nós erramos, e por errar nós pecamos. Nós já temos, o Senhor nos deu a dimensão, já Ele fez com que a gente percebesse isso, Ele nos deu inteligência, Ele nos deu espiritualidade, Ele colocou o seu Espírito, Ele mesmo, através do Espírito Santo dentro de nós, para a gente perceber isso. Para quê? Para perceber a grandiosidade do amor de Deus, para tentar tornar compatível a nossa lealdade em relação a Ele. Lealdade, fidelidade. Deus é quem manda, tudo é Deus, não sou eu. Eu preciso abrir mão de mim mesmo, tome a sua cruz e siga-me, abrir mão de mim mesmo. Sabe, então isso é muito marcante no livro de Deuteronômio e na palavra de Moisés, nesses discursos que Moisés fez um pouco antes de entrarem na terra prometida. Esse Senhor tão grande que existe lealdade compatível de nossa parte, foi quem estabeleceu uma aliança entre nós e Ele. O céu que você vai desfrutar de maneira plena e absoluta daqui a um tempo, é por causa do seu amor, não é por causa de você não. A gente vai perceber o quanto esse Deus, apesar de nós, nos amou. Então, o Senhor, Yahvé, é o Deus da aliança, é uma das teologias do livro de Deuteronômio. E todas as exortações que vão na direção da obediência, o ouvir, o guardar, o cumprir, o fazer, o amor, que são palavras análogas à obediência, deve ser na proporção do quanto nós dimensionamos o tamanho desse grande Deus, que é o Deus da aliança. Então, Yahvé é o Deus da aliança. Isso é marcante no livro de Deuteronômio. Yahvé, o Senhor, é o Deus da história. É o Deus da história, é o Deus da minha história, da tua história. Nós vivemos a história. Moisés estava ali por volta de 1350, 1400, entre 1300 e 1400, antes de Cristo. Mas Deus já cuidou disso no ano de 1770, quando Ele chamou Abraão. É o Deus da história. É o Deus que
faz uma aliança com o homem e começa do zero, sem considerar a revelação geral, que são os primeiros 11 capítulos de Gênesis. Ele chamou um homem, trouxe esse homem e fez com que a fé fosse o direcionador desse homem, chamado Abrão. Depois mudou o nome Abraão. De Abraão, Deus permitiu que lhe nascesse Isaque. Com toda aquela história que já pudemos ver, do quanto Deus falou com Abraão, o quanto Deus falou com Isaque, o quanto Deus falou através de Jacó, através dos 12 filhos, saindo de lá com 70, como diz o texto, com cerca de 70 pessoas, e agora fazendo deles uma multidão. É o Deus da história, é o Deus da nossa história. Nós vivemos aí, até 60, 70, 80, 90, 100 anos, quando muito. Mas Deus conduzindo a nossa história não é conduzida por nós. É esse Deus grandioso, é quem vai nos direcionando. E nada melhor do que ser direcionado pelo nosso Deus, porque Ele conhece o nosso futuro. Tem uma expressão que o pastor Wagner usava, Wagner de Boas Novas, que era assim: Deus conhece o nosso futuro porque Ele já esteve lá. Deus conhece o nosso futuro. Quando o Fernando nasceu, Deus já sabia que hoje o Fernando estaria aqui. Ele já sabia da Fabrícia, ele já sabia do Bruno, ele já sabia do Tiago, meu filho que está em Porto Velho, ele já sabia do Felipe, ele sabia do Samuel, ele sabia da Grazi, ele sabia de tudo, ele sabe de tudo, absolutamente. Então Deus é quem conduz a história, porque Deus é o Deus da história. Veja que é num contexto de atos redentores de Deus, é que Ele se mostra Senhor da história. Através da história de Abraão, aquele percurso que ele fez de Ur dos Caldeus, cerca de 1.200, 1.300 quilômetros até a terra de Canaã, depois a ida dele para o Egito, depois a volta, enfim, toda aquela peripécia toda. Deus é o nosso Deus da história. Por isso, Ele pode exigir de nós fidelidade. Gente, Ele exige de nós fidelidade. Vamos levar a sério isso, minha gente. Para o nosso próprio bem-estar, assim como a prosperidade era a consequência de uma vida de fidelidade, a nossa prosperidade, não só prosperidade material, física, financeira, vale mais um tempo de paz, sem muito dinheiro, do que um tempo de angústia, com muitos blocos de ouro enterrado pelo chão. Claro que vale. A gente, com as notícias de hoje, eu falo para a Noemi assim: eu deito na minha cama, no meu travesseiro, e durmo em paz, tranquilo, não estou preocupado com nada. Eu não queria ter a vida que muitos por aí, com muitos bens, têm, com a falta de paz. Conduzido por esse Deus da história. Nós queremos que os nossos filhos estudem nas melhores escolas. Ok, nada ilícito em relação a isso, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o que existe de mais preponderante na vida de alguém? É trazer a realidade de Deus para o seu filho, que é melhor do que uma boa, uma maravilhosa escola. Se puder ter uma boa e maravilhosa escola, amém. Mas o que vai direcionar a vida do meu filho não é essa boa e maravilhosa escola, não. E tem gente que faz das tripas o coração, se entope de dívidas por causa disso. Se nós pudermos fazer, ok, mas a nossa confiança e a nossa dependência não pode estar nisso.
A nossa dependência precisa estar na proporção do quanto somos fiéis a Deus, o quanto somos leais a Deus, é a lealdade que Ele exige de nós. Israel é o povo da aliança. Se o Senhor é o Deus da aliança e é o Deus da história, Israel é o povo da aliança. Israel é o povo da aliança, que fora escolhido. E olha, sem uma razão aparente. Capítulo 7 de Deuteronômio, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, afaste 2 páginas que você chegar lá, versículo 6 a 9, ele diz assim, abriram aí? Deuteronômio 7, versículo 6 a 9, ele diz, porque vocês são povo santo para o Senhor. Povo santo significa um povo separado. Vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o julgamento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Vocês foram tirados daquele panelão fervente. Gente, isso daí em termos circunstanciais. Você concorda que de onde o Senhor nos tirou é muito mais grave do que isso? Porque Ele nos tirou das garras do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Israel é o povo da aliança. E a igreja de Jesus é esse povo. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Cristo. Alguns discordam, não é o caso, a gente vai falar sobre isso nos próximos domingos à noite, que vamos trabalhar aí o livro de Apocalipse, mas a igreja é o povo de Israel antigo. Nós somos o povo escolhido, nós somos uma nação santa, nós somos sacerdotes de Deus, como Pedro fala. Israel é o povo da aliança. Por isso, alguns princípios precisam ser observados. Gente, não é opção, é obrigação. Alguns princípios precisam ser observados. Obrigação de andar em seus caminhos. Versículo 12 deste capítulo 10. Versículo 12, e agora Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, que aliás foi o que Jesus considerou como o principal item da lei, lá no Novo Testamento. Refletindo o capítulo 6, que é a Shema hebraica, que é o texto que todas as crianças sabiam, a partir do momento que já nasciam, já recebiam isso. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a sua alma, e com toda a sua força. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? E agora, igreja, o que é que Deus exige de você? O que Deus exige de nós? O que Deus requer de nós? Que temamos o Senhor seu Deus, andemos em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. Então, esses princípios, pelo fato de sermos o povo da aliança, pelo fato de termos sido escolhidos pelo Deus da aliança e pelo Deus da história, o que requer de nós é que nós andemos em seus caminhos.
E também em gratidão, falamos muito de gratidão hoje, é verdade. Se existe uma expressão mais adequada nossa, é a de gratidão a Deus, quer estejamos aqui, ali, quer estejamos num hospital, quer estejamos passando por quaisquer circunstâncias. Gratidão, Senhor, obrigado, estou vivendo tudo isso, mas o Senhor já me deu a vida eterna, o Senhor é presente sobre a minha vida, todas as coisas estão debaixo do teu poder, estão debaixo da tua direção, da tua soberania, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em gratidão a Yahvé por todos os seus benefícios, o fato de nós estarmos aqui hoje, um benefício, o fato de respirarmos, um benefício, o fato de estarmos com saúde, um benefício, o fato de nós termos os nossos filhos recebendo instruções da palavra de Deus, um benefício. Não é porque nós somos bonzinhos e trouxemos os nossos filhos para a casa de Deus, não. Porque Deus é quem nos trouxe primeiro e coloca no nosso coração em trazê-los também para receber o quê? Receber o que existe de mais importante para a vida deles. E com isso, deveríamos temer, reverenciar, reverência, amar, apegar-se a Ele, apegar-se a Deus, sabe? Nós nos apegamos pouco a Deus. Mas você só fala em Deus, só coloca na mão de Deus e você não vai fazer nada, como dizem alguns. Não, apego a Deus mesmo, eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que eu estou colocado nas mãos de Deus, na palma das mãos de Deus, estou caminhando com isso, com esse privilégio. E em termos práticos, vida santa. Santa não só de separado para a obra de Deus, separado para honrar a Deus, mas separado do pecado. Isaías já fala que os vossos pecados fazem a separação entre vós e Deus. Isaías 55. A vida cotidiana deveria ser vivida de acordo com as estipulações da aliança, as regras da aliança, porque Deus colocou regras. E a principal é a obediência, e que junto com a palavra obediência, vem todas aquelas de ouvir, guardar, amar, fazer. A vida cotidiana deve ser vivida de acordo com essas estipulações dessa aliança, que era marcado pelo decálogo, que no capítulo 5 aqui, ele reflete os 10 mandamentos lá do capítulo 20 de Êxodo, em que os primeiros 4 mandamentos refere-se na relação com Deus, e os outros 6 mandamentos refere-se aos relacionamentos interpessoais, as estipulações da aliança. A adoração de Israel ao Deus da aliança, a perfeita adoração de Israel ao Deus da aliança, se mostrava pela consciência do caráter e da atividade de Yahvé. Caráter de Deus, o caráter de Deus é santo. Se nós não tivermos consciência de que Deus é santo, e Deus já falou sede santos como porque eu sou santo, nós vamos perder o bonde da história e ficar nos nossos planos medíocres. A adoração ao Deus da aliança requer uma atitude de coração mais importante do que as expressões externas. Vir à igreja, maravilha, que bom sentar num banco, para ouvir a palavra, para estudar a palavra, mas a vida interior, ela é importante, é mais importante. Não adianta a gente vir à igreja, se durante a semana a nossa vida é uma vida longe de Deus. Mas isso também não significa que por isso nós não precisamos vir à igreja, porque o que manda é o meu coração. Ah, você está roubado. Se você for pensar que o que manda é o teu coração, é verdade, você está
frito em óleo. Porque o teu coração, o nosso coração é enganoso. A exigência era de que Israel amasse seu Deus. A gratidão, todas as vezes que se lembrassem dos atos redentivos do Senhor. E Deus, e no capítulo 5, versículo 15, quando nós olhamos aqui, Deuteronômio, a partir do versículo 15, especialmente o versículo 15, quando ele diz ali: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Então, é essa lembrança dos atos redentivos. A nossa lembrança de onde nós somos tirados. Quem é que nos tirou? De onde nós somos tirados? Das garras do diabo. Nós não estamos mais algemados a Ele. Cristo já quebrou essas algemas. E isso a gente precisa lembrar sempre, porque às vezes a gente esquece, viu? Às vezes a gente esquece. Então são alguns elementos aí importantes que nos leva a um último, que tem a ver com a nossa adoração. A nossa adoração não é o momento que nós cantamos. A nossa adoração é a prática da fidelidade a Deus e da lealdade a esse Deus que nos deu tudo. Ou seja, é a obrigatoriedade da obediência, porque a obediência não é uma opção. A obediência é uma obrigação. Deus não está colocando diante de nós assim, olha, faz aí o que você achar melhor, não. Nós somos escolhidos para sermos santos. A obediência, tudo isso não era só requerido para aquele povo, mas é requerido de nós hoje, porque o Deus é o mesmo. O Deus mudou. O Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que Deus exigia de Israel, Ele exige muito mais de nós hoje. Sabe por quê? Porque a revelação foi mais expressiva. Lá no Egito, a revelação foi através de Moisés, que recebeu as tábuas da lei para entregar ao povo. Aqui no Novo Testamento, o próprio Cristo, o próprio Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Não existe revelação maior do que essa. Se alguém espera uma revelação mais expressiva, esquece. Não vai ter. A revelação maior está na pessoa de Jesus. Então a obrigação é maior. Por quê? Porque nós recebemos mais. Os profetas nem imaginavam o que nós já sabemos. A obediência não era só uma exigência para aquele povo, mas é uma exigência para nós também. Gente, tudo isso é apenas o que nós vimos domingo passado, o que nós vimos hoje, é apenas uma pitada do que o livro de Deuteronômio tem. O livro de Deuteronômio tem muito mais do que isso, tem mais coisas. Que não dá tempo para a gente passar em 1 ou 2 domingos. Quem sabe, num estudo de um trimestre de escola bíblica, aí a gente conseguiria um pouquinho mais. Mas que esse estudo que fizemos no Pentateuco, e que vamos continuar, tá bom? Não domingo que vem, mas o outro domingo, daqui a 15 dias, nós vamos continuar aí caminhando junto com o povo de Deus, que deixa o deserto e entra na terra prometida. Mas esses 5 primeiros livros já mostraram para nós esse Deus grande que temos, e aqui Ele veio. Que isso seja um estímulo para você olhar os livros no Antigo Testamento, especialmente do Pentateuco, porque olhamos agora, porque vimos agora. Que isso seja um estímulo para você em buscar as pepitas de ouro, que não estão enterradas não, hein? Estão bem à flor da pele, à flor da terra.
no livro de Deuteronômio, no livro de Números, no livro de Levíticos, no livro de Êxodo e no livro de Gênesis. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão na tua palavra, a fim de que nós possamos estar usufruindo dessas pepitas de ouro, bem a flor da terra, bem visível,